O Alexandre é um cara que, se você convoca ele para a Copa, tu já sabe o que ele vai entregar. Então agora é o momento de você ver quem pode te entregar coisas, mesmo que não jogue em campo. Hoje em dia a gente pode fazer várias substituições durante o jogo, então às vezes tá sobrando uma, foi pros pênaltis. Cara, o Ancelotti tem culhão para chegar e tirar o Alisson e botar o Hugo Souza, igual já fizeram. A Holanda fez isso e tal. Galera, o Ancelotti chegou chegando, hein? Já chegou, se apresentou e convocou a seleção brasileira. Novidades, nomes carimbados aí que voltaram, muita coisa. Muita gente gostou da convocação aí do Ancelotti, a primeira convocação do técnico italiano aí à frente da seleção brasileira. Mas a verdade é que teve muita gente discordando de alguns nomes ou até mesmo da falta de alguns nomes. E o próprio Ancelotti falou isso na coletiva dele pós-convocação, que sempre tem um nome que a galera fala que deveria estar ou que não deveria estar. Puxando para a lista dos goleiros aí, para quem duvidou achando que ele não ia levar o Hugo Souza, ele convocou Alisson, Bento e Hugo Souza. Porra, tem que levar em conta que teve vários jogadores lesionados, né? E ele não pôde contar com eles. Por exemplo, o próprio Ederson, goleiro, e Gabriel Magalhães, entre outros. E alguns jogadores ele levou para testar, mano. Eu gostei de alguns nomes dessa convocação, mas tem alguns que eu discordo. E alguns a gente vai ter que ver também se ele levou essa opção por causa de lesão. No caso do Beraldo, assim, que eu achei uma loucura levar o Beraldo, mas talvez é porque quem ele queria tá lesionado e pá. Tu que é o maior patrocinador de Hugo Souza na seleção, você acha que o Carleto Ancelotti viu algum vídeo da TV Clubismo para poder chegar a essa conclusão? Com certeza. Ele entende português, mais ou menos, vocês viram na coletiva. E Foi ele bem. acompanha aqui o canal. Mas vocês acham que teve influência ou ele já chegou ali com uma mentalidade formada do que ele ia fazer? Porque, cara, a gente comentou muito aqui que, apesar das qualidades do Alisson, ele não é aquele goleiro pegador de pênalti, né? Que é uma característica que alguns goleiros têm por aí, independente de ser bom ou não. O próprio goleiro da Argentina, o Dibu Martínez, ele não é lá aquele goleiraço, mas quando chega numa Copa, num momento importante, ele se destaca, pega pênalti. E o Hugo Souza, cara, apesar de muito jovem, ele é um goleiro, na minha visão, que tem esse a mais. Apesar de ser improvável que ele agarre em alguma partida da Copa do Mundo, ele tem essas qualidades. Então, se acontecer, ele é um goleiro que poderia, sim, pegar um pênalti decisivo, garantir o Brasil numa disputa de pênaltis ali. O mais importante Cara, é ele ser visto, irmão. Ele ser visto é o mais importante. hoje em dia a gente pode fazer várias substituições durante o jogo. Então, às vezes tá sobrando uma, foi pros pênaltis. Cara, o Ancelotti tem culhão para chegar e tirar o Alisson e botar o Hugo Souza, igual já fizeram. A Holanda fez isso e tal. O Chelsea rolou isso uma vez, o Sarri queria tirar o Kepa. Tirou o Kepa e ele, não vou sair. Então, essas coisas rolam, entendeu? Eu acho que é possível tirar o Alisson no meio do jogo e botar o Hugo Souza pra cada pênalti, pô. Eu acho bem improvável, mas pode acontecer sim. Cara, partindo para a zaga aí, levou o Alexandro, retornando à seleção brasileira, Marquinhos, Léo Ortiz do Flamengo, Beraldo, e ele levou o Danilo também, né, cara, que joga por ali. O Wesley levou essa zaga aí. Me lembrou o Felipe Luiz escalando o time, pô. O Danilo botaram aí como lateral, joga... entendeu? Mas ele, olha ali, tem o Wanderson e o Wesley pra lateral direita. Então o Danilo é zagueiro. Isso. Eu acho que eles colocaram o Danilo como lateral por ser conhecido assim, mas o Danilo já vem jogando na zaga há um bom tempo e acho que na seleção brasileira ele vai jogar na zaga. Sim. Indiscutivelmente, até pelo que o Rodrigão falou, ele levou outros laterais ali. E vocês curtiram, cara, Danilo, Alexandro na seleção ou vocês esperavam ver alguma novidade ali? Mas antes, rapaziada, já confere se tá inscrito aí no canal, deixa o likezão e vambora pra resenha. Eu curti Alexandro porque ele ainda vem representando um ótimo nível no Flamengo e eu também gosto do Carlos Augusto. Eles vão disputar essa posição aí. O Alexandro é um cara de confiança, um cara que provavelmente entende italiano, porque morou quase 10 anos na Itália, jogando na Juventus e tal. Exato. É um cara que já tem uma vivência de seleção brasileira e o Ancelotti vai precisar disso nos primeiros jogos. Cara, vem jogando bem e tem que saber se o Carlos Henrique tá bem fisicamente, se não tá voltando de lesão, porque tem esse caso também, né? Porque era o cara que eu achava que ele ia levar e não levou. Então, é o final de temporada, né, cara? Na Europa tem que ver quem tá inteiro, quem tá baleado, quem já entrou de férias, quem já não tá mais nem aí, porque, né, fisicamente os caras estão esgarçados, né? Por isso que eu acho que acabou tendo muito nome do Flamengo. Diferente de você, Rodrigão, eu não gostei muito do Alexandre, não, porque justamente pelo que você falou, o Alexandre é um cara que, se você convoca ele para a Copa, tu já sabe o que ele vai entregar. Então agora é o momento de você ver quem pode te entregar coisas, mesmo que não jogue em campo, como o caso do Hugo Souza. Só de você estar ali treinando com os caras, você vê, o cara tá quebrando? Não, não tá quebrando, ou seja, posso contar com ele no grupo. O cara tá quebrando? Valeu, irmãozão.
ficar para próximo ciclo aí, próximo treinador. Quando você leva jogadores ali até terceiro reserva, segundo reserva, né? O terceiro da posição, você sabe que a probabilidade daquele jogador entrar é baixa. Se precisar contar com aquele jogador, ele tem que me entregar alguma coisa diferente do que eu já tenho. Então, por exemplo, o Estevão. Pô, cara, temos vários jogadores na posição que joga pelas pontas ali com as características dele, com mais experiência do que ele. Mas ele é um jogador que, se você chega numa fase decisiva, tem um suspenso, tem um machucado, você precisa botar o moleque, você pode esperar coisas boas. Como o Fernandão falou, Alexandro, para mim, o próprio Danilo, que eu gosto muito também, você já sabe o que eles podem te entregar e não é um nível assim que na seleção brasileira eles vão trazer aquele diferencial todo. E eu acho que o Ancelotti, ele seguiu ali um raciocínio que seria fazer um misto de experiência com a juventude, né? Então, a galera da correria, com os caras que conhecem os atalhos do campo. É o caso do Casemiro, que também joga, está jogando bem agora, voltou a jogar muito bem. Porém, a experiência que eu vejo que o Casemiro pode agregar não é a mesma experiência que eu vejo que o Alexandro pode agregar, entendeu? A pergunta é quem ele ia levar para ser esse segundo lateral depois do Carlos Augusto? O Caio Henrique fez uma temporada muito boa no Mônaco, tem que ver em que nível físico tá. Agora, já indo para os meio-campos aí, já que o Nico puxou, Casemiro, hein? Que beleza, porque assim, não tem outro. E outra, Casemiro e Andrei, ou seja, tem o mestre Yoda e tem o Padawan. Essa, para mim, foi o maior acerto dele. Ele era o patrão e ele fazia tudo: gol, assistência, desarme. Cara, ele fez uma temporada incrível na França, mas ele vai pro Chelsea e ele vai ter espaço no Chelsea. Se ele jogar na Premier League, é vai do virar história. Vascão, né, irmão? É do Vascão, né? Não é qualquer um. Mas aí, brincadeiras à parte, o moleque tá jogando muito. Gostei do Casemiro. E o Andréas Pereira aí voltou a reaparecer nesse radar, né, cara, dos torcedores. Tudo bem que, como o Fernandão citou, essa convocação não é definitiva, porque tem jogadores que estão lesionados, tem o próprio Neymar que está retornando. Curtiram o Andréas Pereira, cara? Eu queria saber do Andréas Pereira e do Gerson, rapaziada. O que vocês têm achado aí, tendo em vista até que o Gerson deu uma caída, na minha visão, desde a última convocação. Eu curti o Andrés, eu gosto muito do Andrés, e todas as vezes que ele foi convocado, para mim ele jogou bem, já fez golaço, não só um, fez uns 3 golaços já pela seleção, só que ele some da convocação, né, cara? É o fato dele jogar no Fulham. Esse ano o Fulham não foi tão bem e ele também não teve tanto destaque. Sobre o Gerson, cara, eu acho que dessa vez ele não vai jogar titular, não. Ele vai perder espaço. Todos esses são melhores que ele. O Andrés, ele entra bem se a gente tiver uma formação mais defensiva. O que é isso? Se a gente entrar, digamos, com 3 volantes no meio. Porque aí ele não seria um 10, camisa 10, mas ele seria o terceiro homem de meio campo, porque ele faz muito bem no Fulham. Ele não é um cara que eu colocaria assim, precisamos ganhar um jogo, bota o Andrés Pereira no meio campo. Talvez no lugar de um volante, você tira um Casemiro e bote o Andrés para andar para frente do time. Ele é um box-to-box, como gostam de dizer os ingleses. Todas as vezes que ele foi convocado e jogou, às vezes ele entrava no segundo tempo, fazia golaço, dava umas achadas braba. Ele é muito brabo, mano, jogando de 10 ali atrás do atacante. Tendo Rafinha, Vini, Antony, Estevão e tal, quem vai jogar no meio ali deve ser o Rafinha, porque não vai jogar nenhuma das duas pontas. Ele não levou um 10-10, certo? Sim. 10 assim, aquele 10 clássico. Você acha que ele vai puxar um ponto, no caso o Rafinha? O Rafinha vai ter que se encaixar em algum lugar. Então o Rafinha sai da ponta esquerda pro Vinícius por entrar na ponta esquerda. Qual o nome do ataque aí pra gente montar o nosso ataque? Tivemos a surpresa que já era esperada, que é o Antony, que já vinha jogando muito bem. O Estevão, que sempre está ali no radar. Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha. A grande novidade, Richarlison e o Vini Júnior. Não tiro falta de ninguém, não. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Acho que o amor acabou mesmo. O Ancelotti conhece ele. Para mim, essa é a polêmica, porque lembra que ele falou que estava insatisfeito, que estava puto com o Real Madrid, queria ralar, o Ancelotti deve ter dado um creu nele. Falar, então tá bom. Eu acho que ele não tá bem, não, mano, o Rodrigo. Tá ligado? O Rodrigo não tá bem, não, mano. Tipo, o físico, psicológico. Eu acho que até o Ancelotti falou isso numa coletiva antes do último jogo do Real. Falou assim, o Rodrigo não tá recuperado mentalmente e fisicamente ainda. Até pegando o que o Rodrigão falou no último vídeo, cara, que a gente comentou sobre o Ancelotti, ele falou, se o Ancelotti não levar algum jogador que ele tá acostumado, que é o caso, por exemplo, dos jogadores do Real Madrid, principalmente, a gente não vai ter nem o que falar, porque o cara tá lá no dia a dia. O Endrick não foi por uma questão da lesão dele e tudo mais, porém o caso do Rodrigo, saindo notícias aí de bastidores, a gente não sabe como é o bastidor do Rodrigo, como ele se porta dentro do elenco, às vezes o Ancelotti
realmente quis dar uma trava nele. Foi uma surpresa, na minha opinião, apesar de não estar jogando tão bem, cara. Mas eu acho que é um jogador que vai estar na Copa do Mundo. Mas eu acho que Descansa tá aí, que eu na já sei visão que eu sim. posso contar contigo. Uhum. Pombo é o 9 da seleção da Copa? Então, que Pedro vai também ser o jogou Matheus bem. Cunha e o Pombo, esse 9, mano. Pedro não tá aí, tá ligado? Tô falando nessa convocação. Como é que ele vai arrumar Caramba, esse mas você acha que o ataque? Pedro, a questão física pesou? Porque o Pedro não tá 100%, ele não tá O jogando direto nem no Flamengo. Felipe Luiz poupou o Pedro da última vez e tudo mais, a galera foi criticar, ele explicou, falando para ir com calma. O Pedro teve uma lesão séria. E, apesar de ser muito bom, ele não tá jogando tão bem assim para ser o jogador da seleção. Mas eu acho que ele tem tudo para estar na seleção, cara. O Richarlison e o Matheus Cunha são estilos meio diferentes, mas o Matheus Cunha joga ali na 9 também. Eu gosto do Pombo, cara. Ele meteu um golaço na última Copa, mas depois ele sumiu. Apagou na Copa. Ele jogou a final da Europa League, agora foi campeão, mas jogou como ponta esquerda. Então, ele não tá jogando nada. Fosse por merecimento, o Evanilson, o João Pedro, todo mundo estaria na frente dele ali. Acho que foi Também meio acho. jabá. Mas, em compensação, se a gente for lembrar da última vez que o Pombo jogou bola, foi no Everton do professor Carlito Ancelotti. Então, vai que o Verdade. Revival. E o Pombo jogando bem, ele ajuda pra caramba. Ele não é um Ronaldo, mas, porra, ele ajuda. Ele de ataque, Vini, que nem você matou. O Rafinha vai cair pra trás, vai ser meia. Cara, eu acho que o Richarlison já entra de 9, mano. E na direita tem que ser o Antony, mais do que o Estevão. Tu acha que ele vai botar o Antony ou acho que ele vai meter o Rafinha na direita? Também tem essa dúvida. Ah, tu falou que ele ia ser o nosso 10, pô? Então, Tu não eu tava em também acho, contato com ele porque no Zap? Tu não o tava em Rafinha contato com ele jogou no assim em Zap? alguns jogos, né? Com outros treinadores na seleção. Sim. Na minha Pô, visão, mano. Richarlison no ataque, Vini Júnior na esquerda, Antony na direita e Rafinha de camisa 10. Ele entra com 3 volantão, entra com Casimiro, Bruno Guimarães e Andreas, e aí solta o ataque, cara. Ele pode jogar com Cunha de 9, ele pode jogar até com alguém mais centralizado. O Vinícius Mano, Júnior chegou a jogar Eu centralizado com cheguei a ele. ataque o muito rápido. Matheus E por Cunha ser no um ataque. Wolverhampton jogava o campo inteiro, buscava a bola atrás do meio-campo, Sim. desarmava quando via ele tava dentro da área. Às vezes ele vinha no meio-campo driblando todo mundo. Porra, o que ele jogou essa temporada. Mano, pra mim tem que ser ele, jogar na posição onde o Rafinha. Eu não sei, né? Porque o Rafinha já jogou ali na 10. Mas eu armaria com Vini na esquerda, Matheus Cunha, Rafinha e Richarlison no ataque. Uma das opções que ele poderia fazer, cara, é meter tipo aquele losango no meio-campo. E essa ponta do losango poderia ser o Matheus Cunha, entendeu? E aí ele faria esse falso 9 ali, tipo, não seria um 10 fixo no meio, ele seria quase um falso 9 com as laterais abertas com os pontas, entendeu? Aí teria Vini e mais um no ataque? Vini, Seria um Rafinha, 4-4-2, só que em vez Vini, de dois Rafinha, um de cada atacantes, dois lado. pontos. E o Matheus Cunha, ao invés de ser um atacante enfiado, ele E seria um 4 de falso meio. 9 fechando um losango, com Com mais 10, com dois 10 avançado. meias e um Ponta de volante lança. atrás. Ponta de lança. Também dá jogo. Agora, porra, tem muita possibilidade, cara. Que agora tem um treinador que consegue pensar o jogo, né, cara? Apesar dele não ser um treinador do futebol mais vistoso, taticamente ele vai dar muita variação. É um cara que se adapta, né? Ele se adapta bem ao adversário. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. Então deixa o like aí pra rapaziada, quem ficou até o final, já se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam da convocação, se trocaria algum nome, qual a formação que você acha que eles vão jogar. Pô, a gente não falou que talvez ele bote 3 zagueiros, imagina se ele tenta. Todo mundo perde 3 zagueiros na seleção há um tempão. Vamos ver se o Ancelotti tem, ó, isso aqui, ó. Imagina se ele mete a do Inter de Milão, 2 linhas de 5. Tá maluco? Então é isso, deixa o like aí pra gente, se inscreve se você gostou do vídeo e tem mais aí. Todo dia tem vídeo e live também. Fica ligado aí no canal, valeu? É isso. Segue a gente lá no Instagram e TikTok, hein, rapaziada. Valeu. Valeu. Cara,